nesse caso linear aí, homogêneo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Tá, então o terceiro que eu falei, mistura de fluidos. Então o problema é o seguinte, você tem um tanque, tá? Vou pegar um tanque cilíndrico aqui, por exemplo. Um tanque. Bom, nesse tanque aí, ele comporta, está sempre cheio com uma certa quantidade de fluido aqui. Tá? Bom, esse tanque ele é vazado, então por ele sai um fluido aqui. Sai certa quantidade de líquido aqui. Esse problema a gente até já criou uma DO para modelar ele com restrições sobre a área aqui, né? Isso aí é só para modelar. Depois a gente vê, ou fica de exercício aí, verificar qual é a solução daquele tipo de DO. Vou fazer um outro problema agora, que é o seguinte. Tá bom, ainda sai o fluido aqui, mas nós vamos adicionar aqui um certo composto. Tá? Então ele tem um fluxo aqui, entra uma certa quantidade, sai, então o volume aqui dentro é um volume constante, tá? O mesmo volume. Mas nós vamos adicionar uma certa substância aqui. Então tem uma outra torneira aí, ó, tá? Uma torneira derramando aí um certo fluido aqui, tá? Um certo composto. Por exemplo, sal, tá? Derramando água com sal aqui. Então, nós temos lá um volume que está constante, uma vazão de saída e uma vazão de entrada. Uma taxa de entrada de uma certa substância, vamos supor que seja constante, podia ser modelado por uma função, mas para a gente conseguir resolver, vamos supor que seja constante, e saindo também uma certa taxa constante, de modo que o volume aqui dentro fique constante. Porém, a substância que entra, vamos supor que no instante inicial tem um zero dessa substância. Tá? Conforme o tempo passa, vai aparecendo substância aqui. O tempo vai aumentando mais ainda. Só que ela não vai saturar totalmente. Tá? Entra essa substância e entra a água junto. Então eu vou pôr uma certa substância numa certa taxa, mas é claro que aqui o volume é constante, então a água continua entrando. Tá? Ora, então essa substância ela vai enchendo e à medida que ela enche, ela vai saturando o ambiente e vai saindo também por aqui. Não vai acontecer, mas a gente tem que ver isso depois, dela ficar só a substância em vermelho. Ela vai se misturar com a água e vai ficar uma certa taxa, vai entender um certo número, se a nossa modelagem for boa, né? A gente vai perceber que isso vai entender um certo número. Claro que se a taxa que entra dessa substância é muito maior do que a taxa de água que está entrando, aí é claro que ela vai dominar tudo, né? Mas vamos supor que tem uma certa taxa de entrada menor do que a taxa de água que está entrando aqui, né? Então entra uma certa taxa de água, ela passa por aqui e aqui está dissolvendo alguma coisa no tanque. Tá, então esse é um tipo de problema de mistura de fluido. Tem alguns na lista de exercício. Vamos ver a equação diferencial que modela esse tipo de exemplo. Tá? Então o que acontece? Primeiro vamos ver aí quais são as variáveis que são de interesse. Então vamos chamar de novo de A, de T, a quantidade de matéria que nós temos. Aí pode ser massa, pode ser volume, aí depende da unidade de medida, aí depende do problema que você está modelando, tá? Aqui é a quantidade. Vamos chamar esse líquido dissoluto? Dissoluto. Poderia ser escoamento de grãos, por exemplo, não necessariamente um líquido, mas vamos lá, tá? Quantidade dissoluta. Pode ser em quilogramas, pode ser em litro, pode ser em gramas, tá? Vamos pôr em grama, por exemplo. Bom, como eu falei, quais são os dados? A quantidade de soluto que a gente tem, a quantidade desse líquido que mantém ele cheio, vamos chamar de água, por exemplo, tá? Então a taxa de entrada. Ela entra e sai, então fica sempre o mesmo volume. O importante é que o volume é constante. Essas são as considerações que nós vamos fazer. Mas entra um certo solvente que eu quero determinar depois, tá? Certo. Então aqui vamos chamar de sal de cozinha. Então nós temos aqui a R1. O que vai ser R1? Uma constante, como eu disse, que é a taxa de entrada dessa substância. Tá? R1 é a taxa de entrada da substância água. Tá? A taxa de entrada da substância água. Eu vou supor
supor que ela é constante. Tá? Entra mesmo, a torneira ficou aberta do mesmo jeito aqui, ficou constante. Muito bem. Bom, já a taxa de saída, vou chamar de R2, taxa de saída, essa não é constante, tá? Por quê? No instante inicial tinha zero, estava só em azul, beleza, então a taxa de saída era zero também, saía zero, tá vendo? Conforme o tempo passa, isso aqui vai aparecendo mais aqui, que eu vou depositando, então vai saindo mais. Então a taxa de saída é uma função que depende do tempo. Mas também depende da quantidade que tem lá, porque se tem muito desse soluto aqui, em vermelho, vai sair muito. Se tem pouco, sai pouco. Então ela está proporcional isso aqui, tá? Então, na verdade, eu vou dizer que R2, que é a taxa de saída, é igual a uma certa constante K vezes o A, tá? Então essa taxa de saída é uma função de T, é um R2 de T. Então eu vou escrever assim, R2 de T é igual a K vezes o A, onde A é a quantidade que eu tenho no instante. Então isso aqui é a unidade, por exemplo, grama por segundo, e a taxa de saída também, grama por segundo, né? Depende do padrão do T. Ora, então nós estamos trabalhando com a taxa de saída, uma certa taxa de variação, uma velocidade. E a equação que modela isso, a IDO, ou o problema de valor inicial, para este caso, é o seguinte. Bom, vamos pensar um pouco. Eu quero primeiro entender a quantidade absoluta. Eu não conheço ainda. A quantidade do composto que eu estou colocando aqui. Mas eu só sei taxas. Eu consegui medir a taxa que entrou, porque eu sei quantos litros é depositado, e eu posso medir a taxa de saída em termos, né? Eu ainda não sei dizer bem qual é a taxa de saída. Eu sei que ela é K vezes a taxa de entrada. Então, eu vou montar a equação. Mas eu posso tentar determinar quem é a constante K. Vamos supor que isso fosse conhecido, né? Onde K é uma constante. Então, vai ficar que a variação da certa massa, ou volume, a taxa, né, instantânea, vou chamar de dA dt, vai ser o quanto entra, né, a taxa de entrada, menos a taxa de saída, o R2. Só que no caso, o R2 é K vezes A de T. Então, vou chamar de A de K, A de T. Onde K eu posso pensar que seja uma constante positiva. Então, a variação dessa quantidade é R1 menos K vezes o A de T, onde A é a quantidade que sai, né? Ora, e no instante inicial, naturalmente, pelo mesmo modo que a gente faz, a condição inicial, vou chamar de A0. Então, no instante inicial, tinha uma quantidade A0, por exemplo, pode ser zero, se não tivesse nada, no instante zero tem A0, e depois vamos ver o que vai acontecer. Ora, então esse tipo de equação diferencial modela, novamente, o comportamento, ou o volume, aí, a massa, ou a quantidade absoluta que tem aqui dentro. Tá? Ora, então eu vou deixar de exercício de participação, não vou fazer tudo, para você determinar a solução dessa IDO. Então suponha que K, solução dos problemas de valor inicial, na verdade, suponha que K é uma constante, suponha que R1 também seja uma taxa constante, K é constante, R1 é constante, e tenta achar a solução desse problema. Então nós só precisamos encontrar o A, já temos isso, que isso é constante, T é a variável dependente, independente, e o A de zero é a condição inicial. Então exercício. Primeira coisa, essa é uma equação diferencial linear, tá? Linear porque a função K é uma constante, né? É ordinária, claro, de ordem 1, tá? Não homogênea, porque tem esse termo aqui. Depois a gente vai definir isso aí na próxima videoaula, onde a gente fala do que é ser ou não homogêneo. Mas o importante é que é uma equação diferencial linear. Não é separável, você não consegue dividir isso aqui por A, vai ficar sempre um A aparecendo. Tem que ver se é exata ou não. Tá? Então, vê que tipo de equação diferencial é e tenta determinar uma solução para essa DO. Nesse caso aqui, acho que é exato. Você soma A lá, vai descobrir que ela tem uma certa função cuja diferencial dá exatamente a diferença aqui dessas duas funções. Tá? Então, use essa função para determinar a solução dessa DO. Exercício.
resolva o problema de valor inicial, né? Resolva o PVI. Vai asterisco. Asterisco. Supondo que a taxa R1 e K maior que zero constantes. R1 também maior que zero, né? Ambos positivos. Ora, como eu havia dito no começo, quando tentei descrever a modelagem desse problema, o que será que vai acontecer se o volume aqui é uma medida constante quando o tempo passar? Será que o vermelho aqui, o líquido, o fluido vai dominar tudo, vai ficar cheio? Será que vai ficar uma certa quantidade equilibrada? Ou será que vai ficar zero, vai desaparecer? Então, isso aí é o que eu estou falando que quando o tempo passar, é traduzido para a ideia de limite, tá? Então, é isso que eu vou pedir aqui. Calcule o limite, encontre a solução de A de T quando T tende a infinito. Tá? Pega a solução que você tinha e calcula o limite. Isso vai dizer para que número, para que quantidade vai ficar ali dentro desse produto. E o terceiro item, interpreta isso aí. Vê aí então se é o que você esperava. Se a quantidade que tinha ali vai ficar infinita, vai ficar finita, para quanto vai. Né? Tá? Então, letra C, interprete o item I. Tá bem, pessoal? Então, com isso a gente teve aí uma introdução das equações diferenciais. Nós, no geral, acabamos que não vimos ainda outros exemplos de equações não lineares. A gente só viu as lineares, em particular as homogêneas, e por último esse exemplo não homogêneo. Na próxima videoaula a gente entende por que estou chamando de homogêneo. E a gente já pode aproveitar e tentar voltar lá na videoaula da semana 10, naqueles exemplos de modelagem, na semana 11, se eu não me engano, onde aparece lá também a equação que modela a quantidade de fluido, diferente um pouco, não é um solvente aqui, né? A quantidade de fluido total com uma certa vazão. Aqui ela é não linear, parece uma raiz quadrada aqui. Então, por exemplo, dA, dt, alguma coisa, uma constante vezes uma raiz quadrada que dependia de A. Aqui ela é não linear, a gente pode tentar aplicar as técnicas de equações separáveis, por exemplo, ou exatas, não sei, para tentar resolver aquela equação diferencial para um problema de valor inicial. Então fica aí de curiosidade voltar lá e tentar resolver aquele problema e ver qual é a solução que modela aquele tipo de problema.